Vamos lá falar sobre lidos do mês. Eu tenho esse grande sonho de falar dos lidos do mês há muito tempo. Só que é isso, né? Eu não levava pra frente nenhum canal que eu tinha do YouTube, eu não anotava os livros que eu lia, porque eu tinha esse problema. Então, como eu falei em vídeos anteriores, esse ano eu fiz uma meta de leitura de 24 livros e eu consegui completar minha meta. No momento atual que eu estou gravando esse livro, ainda tem livros que estão na minha lista de leituras, né? Porque eu fiz uma lista de leitura para esse ano. Tem dois ainda que eu preciso terminar de ler, que eu não terminei. E aí eu tô ainda pensando se eu vou terminar ou não. Então, como eu vou fazer esse vídeo aqui por partes, né? Por gênero, esses dois livros são do mesmo gênero, e aí eu gravo eles mais pra frente se eu tiver lido. Se eu não tiver lido, paciência. Eu fiz um vídeo aqui também falando sobre como aderir a esse passatempo, né? Como incluir a leitura no seu dia a dia, se você é uma pessoa que nunca teve esse hábito, e também se você é uma pessoa que já teve o hábito e quer voltar a ter, porque é total um hábito, é uma coisa que você, com o tempo, você vai começando a conseguir ler mais e ler coisas mais complexas. Então, eu não vou falar de nada complexo aqui hoje, porque vamos falar de livros de fantasia que eu li em 2025. Eu separei fantasia em duas partes. Uma parte de fantasia mais fantástica, alta fantasia, e uma parte mais urbana. Nem todos aqui são uma alta fantasia, mas assim, eu achei que faria sentido separar em duas partes, porque, tipo, A Vida Invisível de Ed La Rue, pra mim, é uma coisa fantasia. E aí eu vou definir com as vozes da minha cabeça. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. Mas eu também não acho que se encaixe junto com comédia romântica, entendeu? Ou, sei lá, aí eu tava sentindo que tava virando um grande bloco de outros, e eu não queria que tudo virasse um grande outros. Então, vai ficar dividido aí pelos gêneros, conforme o meu coração sentiu. E aí, vamos lá, começar a falar de fantasias. O primeiro que eu li foi Tempestade de Ônix, da Rebecca Yarros, que é uma continuação, é a terceira parte do Quarta Asa, que eu não sei se vai ser mais de 4 livros, mas eu sei que pelo menos mais um livro está vindo, porque esse foi o terceiro, não terminou, então vem mais um aí. O que é a Quarta Asa? Quarta Asa é uma fantasia de dragões, e sempre que eu falo que é uma fantasia de dragões, eu me lembro de A Mangueira do Bombeiro, romance paranormal gay com gravidez masculina de dragão. Pois bem, Violet está ali no primeiro ano dela, ela tá indo, é tipo pro ensino médio, só que militar. E aí tem três divisões militares. Uma que eu não me lembro o nome, que aí é um mais soldadinho, né, que vai, anda na rua não, né? Anda, sabe? Cabo, que vai lá, eu não sei também os nomes militares, mas eles andam com arminhas e tal, e não tem poderes. Aí o segundo são os escribas, que foi o que a Violet, nossa personagem principal, sempre quis ser, sempre estudou para ser. Que é ali o pessoal da história, da sociologia, das ciências e políticas, ciências políticas. E aí ela sempre estudou para ser isso. O pai dela foi um escriba, mas já morreu. Mas a mãe dela vira para ela e fala: Não, você vai ser Cavaleira de Dragão. E a mãe dela é uma super general do país, que chama Navarre, e fala: Você vai ser, pronto e acabou. E aí ela tá lascada, porque ela nunca treinou para ser uma Cavaleira de Dragão, ela é pequena, ela é frágil, ela se quebra à toa, aquela coisa. Mas ela vai, a mãe dela mandou e ela vai aos trancos e barrancos, consegue passar no primeiro desafio. E aí chega lá dentro e ela tem mais desafios. Os pessoais, né, de ser uma pessoa frágil, pequena, que nunca treinou para isso, sem força, não consegue derrubar ninguém. E eles precisam treinar luta, eles têm um ranking para alcançar, uma coisa tipo Divergente, quando a Triss, ela vai lá pro Audácia, ela tem que passar naquela colocação. Enfim, ó, é algo parecido com isso. E os dragões, eles também não se unem a qualquer humano. E cada ano que passa, os dragões estão menos dispostos a se unirem a pessoas. E é assim que eles conseguem ter poderes. Então, um dragão
passa o poder dele para o ser humano. Então ele só tem poder através dos dragões. E como tem essa coisa da relação candidato-vaga tá difícil, é mais um motivo para as pessoas quererem matar a Violet lá dentro. Ela já é frágil, o que facilita. E tem um terceiro motivo importante, porque aí entra o nosso segundo protagonista, talvez, que é o Xaden, sei lá como é que fala o nome dele, que é o cara, filho de um dos rebeldes, e tem os outros amigos dele, porque houve um levante rebelde em que todos os líderes e todas as pessoas que participaram foram mortas, e os filhos desses rebeldes foram marcados, né, com realmente uma marca de que eles são filhos de rebeldes. E aí, quem fez isso foi a mãe da Violet. Então, todas as pessoas que são filhas desses rebeldes que foram mortos odeiam ela também e também gostariam de vê-la morta. Dito isto, muito animado, um início de ano muito animador e promissor para Violet. E aí ela vai ali passando pelos desafios dessa escola, descobre coisas que o governo esconde, descobre que a guerra não é bem assim como eles imaginam que seja. E aí eu acho que já entra em muito spoiler pro segundo livro, porque é difícil falar do segundo e terceiro livro e não dar um monte de spoiler. O que eu achei aqui, e olha, começar a entrar spoiler. O segundo livro, quando eles descobrem que aqueles seres não são folclóricos, na verdade eles existem e o governo sempre escondeu, isso é muito interessante. Eu gostei disso. E aí o segundo livro trabalha esse ponto. A Violet é desafiada, fisicamente desafiada, espiritualmente, emocionalmente e tudo mais. Ela e o Xaden, sei lá, estão enfim juntos, mas continua ainda coisas acontecendo para separar eles dois, que começa a ficar desnecessário. Então, beleza. Aí esse segundo livro é muito... são mais descobertas e acaba com o Xaden absorvendo energia da Terra, que ele não pode fazer isso, porque você meio que fica corrompido, né? Tem um nome, é Dominador das Sombras, Dominador das Trevas. Eu chamo de corrompido porque eu me lembro a Mortal Kombat, sei lá, em que os personagens têm, acho que 10, sei lá, eles são corrompidos. Né? E tem o personagem normal e tem a versão dele corrompida, que é uma versão meio azulada, toda cheia de veia e não sei o quê. E aí acaba que o Xaden ele faz isso mais vezes para poder ter uma energia infinita, né? Porque absorvendo da Terra, você tem sempre da onde tirar magia para usar, e quando eles ficam dependendo dos dragões, eles, né, são mais limitados. Os dragões não dão energia infinita para eles. Porém, o que eu achei, eu até assisti de novo um vídeo meu falando sobre esse livro, que tá lá no TikTok, na época do ano que eu tava mais ativa nas redes. Eu estou lendo Tempestade de Ônix, né? Que é a terceira parte, é o terceiro livro da série Quarta Asa. Eu não sei quantos títulos vão ter, mas sei que essa é a terceira. E aí, tem spoiler nesse vídeo, tá? Então, pule se você não leu. Mas puta que pariu, que punhetação! Esse negócio desse cara que... Ai, não, porque eu já não sou mais eu mesmo. Ai, porque eu não sei se eu consigo me controlar. Oh, Violet, você precisa aceitar. Talvez você precise me matar. Que saco! Vira então, Dominador das Sombras, logo, já, porra! Que raiva! Aí a porra da guerra. Ai, a guerra tá vindo. A guerra tá vindo. A guerra tá vindo. E a guerra também não chega. Chega logo, mete o pau, dá o caralho. Enfim, estou sem estabilidade emocional pra esse... Ou vai ou racha, meu filho. Ou dá ou desce. Entendeu? Ou trepa sai de cima. Estou em 75% do livro e fica nessa... Sabe? E eu sei que essa caralha não acaba nesse livro. Eu sei que tem mais. Então vai dar alguma merda ainda. Meus desejos oficiais, agora em 75%. Que ele vire um dominador das trevas e que ele seja um dominador das trevas pica. Pronto, tá tudo bem. Ai, que vai perder os sentimentos. Bora! Que é isso. O livro, ele fica assim, ai, vai começar a guerra. Vai começar.
as barreiras estão caindo, as barreiras estão caindo, e você fica naquela tensão, naquela tensão. E aí, e o Zaden, ele vai se corromper, ele não vai se corromper, ele vai se corromper, ele não vai se corromper, e aí, e sabe, não acontece definitivamente nada, você começa a ficar estressado. Eu achei legal e tal que eu achei legal e tal que teve essa coisa de ir para outras ilhas e para lugares diferentes, pesquisar sobre esses assuntos, né, que eles descobriram ser verdade, tipo, eles descobriram que o governo mentia sobre um monte de coisas. Então eles tinham que procurar conhecimento, informação, etc. Mas esse ponto, essa punhetação mesmo, de ficar vai, volta, começa a ficar estressante, cansativo, entendeu? Aí ninguém aguenta mais. Esse terceiro livro, com certeza, é o que eu menos gosto dessa série até o momento. Vamos ver o que vai ser do quarto, porque obviamente eu vou ler o quarto. Eu gosto de ver as séries até o final. Tem que ser muito ruim pra desistir. Tem Hot, então pra quem não gosta, pode ser que não seja interessante. Mas achei bem diferente das outras coisas que eu andava lendo, né? Eu nunca tinha lido nada com dragão. Já tinha assistido, né? Game of Thrones, aquele outro lá, Casa do Dragão e tal. Mas nunca tinha lido nada com dragões. Próximo livro lido foi O Chamado do Abismo, da Bianca Jung, que é uma escritora brasileira de fantasia. Esse livro é maravilhoso, é uma continuação. O primeiro chama O Veneno da Montanha. É um livro ali sobre uma menina num país de ínsula, que ela vai para a prisão, a prisão mais secreta, mais sinistra, buscar a mãe dela, porque a mãe dela foi presa injustamente, assumindo um erro que ela acredita que é dela. E aí, quando ela chega lá, a mãe dela é esfaqueada e some. E alguma coisa faz ela acreditar que a mãe dela pode estar viva. E aí ela fica nessa busca de onde está minha mãe? Tá viva, tá morta? Se tá morta, cadê o corpo? Se não tem corpo, cadê minha mãe? A amiga dela acaba indo pra lá também. Dentro dessa prisão, eles passam por uma coisa chamada expurgo, que é um labirinto que os donos da prisão, né, soltam as pessoas lá dentro e as pessoas têm que andar pelo labirinto e chegar do outro lado. Quem não consegue chegar é porque não estava com a alma pura o suficiente para chegar do outro lado. E no meio do labirinto tem vários demônios, que são os Harkins, que caçam essas pessoas. É uma coisa meio Jogos Vorazes, com Maze Runner e não sei o quê. Quem gostou desses livros com certeza vai gostar muito. Acho que, no geral, quem gosta de distopia vai gostar desse livro também, porque ele tem uma crítica ali forte a governos ditatoriais. Então, no geral, acho que vai gostar. E é um livro brasileiro, um livro escrito em português, né? A primeira língua desse livro é português. Eu estou reforçando isso porque a gente sabe que os livros em português, eles não são tão divulgados e tão, sabe, falados quanto os livros que não são brasileiros. A única coisa que me incomoda nessa série, né, nessa trilogia, é que os nomes não são tão brasileiros. Eu esperei começar a ler e ver um Lucas, um João, sei lá, Cláudio, e os nomes são um pouco mais difíceis, mas é a única coisa, porque o livro ele é muito bom do início ao fim. O segundo livro também é muito bom, tipo assim, porque normalmente isso acontece com frequência, né? O primeiro livro é muito bom e aí o segundo livro meio mas esse segundo livro é muito bom também. Ele é muito bom. E entrega o que a Bianca literalmente serviu, entendeu? Ela serviu assim o que nós estávamos esperando. Ai, queria mais viagens no tempo, viagem no tempo não. Queria mais viagens, né, para conhecer o reino e tal. Temos. Ai, o crescimento ali do Enemies to Lovers, que é o Inimigos para Amantes, se você não é o do mundinho literário. Ele cresce também, avança, né? Esse relacionamento. A coisa do só tem uma cama. Gente, o só tem uma cama. Eu acho que eu vou ter 600 anos e eu vou continuar achando só tem uma cama maravilhoso. Assim, ele sempre serve. Pra mim, ele sempre serve. Eu acho maravilhoso. Eu estou aqui fazendo minha bicicletinha e lendo o meu livro. E chegamos na parte que, inevitavelmente, o casal precisa, por um motivo desconhecido, dormir na mesma cama. Autoras, por favor, jamais parem de fazer isso, entendeu?
Porque nós, leitoras, a gente sempre vai ler isso assim. É sempre maravilhoso. Mesmo que a gente já saiba, mesmo que já tenha acontecido em 1 bilhão de livros, sempre vai ser ótimo. É uma construção de mundo diferente das outras coisas que eu tenho lido, assim. Eu tava muito numa época, assim, eu digo, até 2024, eu tava muito lendo quase as mesmas coisas. E aí eu fiz uma seleção diferente para 2025 para não ficar lendo as mesmas coisas. Então, assim, tem um pouco mais de gêneros diferentes, não tem só fantasia dentro dessa minha lista. E brasileiros também, porque eu queria muito ler fantasia brasileira, porque eu estou escrevendo uma fantasia brasileira. E isso, construções de mundos diferentes. Então, esse tá perfeito. Sobre Sem Coração agora. Sem Coração, da Marissa Meyer, é sobre a história da Rainha de Copas. Então, a gente vai conhecer o passado da Rainha de Copas, que se chama Catherine. Ela tem ali a mãe e o pai dela, né? O pai é duque, a mãe é duquesa. Ela é bem vista ali pela sociedade e tal. O rei está querendo casar com ela, o rei de Copas. E os pais dela ficam sabendo disso, ficam muito felizes, porque é óbvio que eles querem que a filha deles case com o rei, né? Pra ser rainha, pra ter dinheiro, pra ter a vida perfeita, etc. A mãe dela é extremamente controladora, manda em absolutamente tudo que ela faz, no que ela come, no que ela pensa, no que ela fala, no jeito que ela anda, toda a forma. E aí, quando ela descobre, né, a própria Catherine descobre que o rei tá pensando em pedi-la em casamento, ela dá um jeito de fugir desse pedido dele. Ela não foge da cidade, ela foge do pedido. E o rei começa a fazer um cortejo maior para ficar com ela. Então, ele aceita demorar mais para poder pedi-la em casamento. Porque ele é o rei, ele podia pedir hoje e amanhã aconteceu o casamento, né? E aí, nesse meio do caminho, o novo bobo da corte, que é o Jest, eles dois começam a ter ali um relacionamento, criam uma amizade, e eles acabam tendo um romance mesmo. Ela fica super apaixonada, é muito, assim, fantástico mesmo o mundo, porque é um mundo do País das Maravilhas. Então, tem o Chapeleiro Maluco, tem o Coelho Branco, tem aquele negócio de um monte de porta, tem ficar pequeno, ficar grande, não acontece, mas é mencionado. Aí tem os bichos que falam. Enfim, é muito a coisa fantástica do Alice no País das Maravilhas, aquela loucura. Então, quem gosta disso, quem gosta desse tipo de história, vai gostar. Quem gosta de Alice no País das Maravilhas vai gostar também. E é um livro muito doido, porque você sabe o que é o final. Desde o início, quando você começa a ler, você sabe qual é o final. Mas você torce para que outra coisa aconteça. Porque é muito bom. É muito bem escrito. E você fica assim, tipo, ai não, mas olha isso, tal coisa aconteceu, então vai dar para ser diferente. Eu sei, eu acredito, não vai acontecer tal coisa, vai acontecer X coisa. E aí você vai e começa a entrar nessa torcida de que outra coisa aconteça, de que algo diferente do que aconteceu aconteça. E aí é isso, só lendo pra você saber se realmente o que você sabe que acontece, ou se não, se você está enganado. E aí esse caminho todo é o mais importante de tudo. O final é só tipo, ah tá, isso aqui aconteceu. Tipo, ok, vou aceitar, não tem outra opção. Mas você torce muito ao longo do livro. Eu torci muito. Eu falei assim: não, tem que ser tal coisa, tem que ser tal coisa, tem que ser tal coisa, tem que ser tal coisa. Mais uma autora brasileira, aqui com A Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. A gente vai conhecer a história da Amaryllis no país, na República, né, de Fragária. Quase que eu não sai. Bom, esse livro aqui, apesar de ser um livro de fantasia, ele é mais um livro sobre emocional, sobre a personagem ali, o crescimento daquela personagem. Que fala de passado, fala de vingança, de aceitação também da própria essência de quem você é. E do outro também, de aceitar sei lá, o lado, o horror do outro, o visceral do outro. Eu acho que esse livro acabou trazendo mais isso pra mim do que qualquer outra coisa.
É uma república em que a magia ela é proibida, então você não pode ser associado à magia, ninguém pode desconfiar que você está fazendo magia. As pessoas denunciam umas às outras por magia, por atos de magia, vamos dizer assim, e as pessoas somem, são mortas, né, quando isso acontece. A Amarilis, ela é uma costureira, trabalha ali numa fábrica, e ela vê uma pessoa que ela lembra ter sido responsável pela morte da própria mãe. E aí ela simplesmente invoca um demônio, o Tolu, para ele ajudar ela a matar essa pessoa. Então, é claro, né, só pessoas que são capazes de usar magia conseguem invocar demônios. Ela é muito forte e tal, e consegue invocar esse demônio, e eles dois traçam juntos o plano deles para conseguir fazer isso. Eu senti falta de mais. Essa é a minha grande sensação sobre esse livro. Faltou mais, entendeu? Eu demorei um pouco a me envolver com o livro. E aí, quando eu senti que as coisas estavam acontecendo, que o bicho estava pegando, o livro acaba, sabe? Eu fiquei com a sensação de, cara, eu poderia ler mais sobre isso aqui. Então, eu realmente acho que acaba do jeito que acabou, mas se eu encontrar alguma novidade, eu coloco aí na edição. Porque é bom, assim, é uma construção. Não tem uma construção de mundo, assim, hiper fantástica e tal, não tem. Mas a história dela daria para um segundo livro, entende? Eu acho, assim, ou então talvez esse livro pudesse ter sido maior. Acho que essa é a minha única crítica. Poderia ter sido uma duologia, assim. E mostra uma coisa muito visceral mesmo, assim. Eu acho que essa que é a palavra. Porque acontece ali um romance, não tem hot, tá? Chamado do Abismo e o Veneno da Montanha também não tem hot. Mas tem uma coisa ali de aceitar o Tolu do jeito que ele é. Porque ele é um demônio. E ele não é um demônio, tipo... Ah, igual a gente vê em... Eu acho que Instrumentos Mortais os demônios são bonitos, né? Não me lembro. Mas assim, ai, sei lá, igual o Supernatural, que os demônios entram em seres humanos e aí eles ficam parecendo um ser humano e eles são bonitos. Os demônios não são assim nessa história aqui, entendeu? Eles são esquisitos, criaturas. Eles são criaturas. E aí, e ela aceita ele desse jeito. Eu achei profundo a mensagem que o livro deixa. Só minha crítica é que poderia ser maior ou poderia ser uma duologia, porque eu acho que faltou mais, entendeu? Pra mim podia ter mais. Eu fiquei assim, e não tinha mais. Agora vem uma duologia da, qual é o nome dela? Carissa Broadbent, que é Serpente e Asas da Noite e As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. É uma duologia. A publicação dessa série é o mais interessante pra mim, porque pelo que eu entendi, essa série Coroas de Niaxia, eu falo Niaxia, vai ser uma série, então vão ter. Então, o Homem que Vende Pão tá buzinando. Então vão ser algumas duologias. E aí essa é a primeira duologia que é ali dentro do mundo. Todas vão ser dentro do mundo dos vampiros. Então eu não tinha lido nada de vampiro esse ano. Aí veio aí essa. E tem 3 casas de vampiros. Então eu imagino que cada duologia seja sobre uma das casas. Então deve ter 3 duologias, né? Eu falei 2 só. É a de sangue, a de sombras e uma outra. E aí, vamos lá. O que é o primeiro livro, né? Nascidos da Noite. O primeiro livro vai contar a história da Oraya, que é ali uma humana que foi criada por um vampiro que é rei ali dos Nascidos da Noite. Ela vai lutar no Kejari, e o Kejari é tipo um campeonato, tipo um Jogos Vorazes, para poder fazer um pedido para a deusa deles, que é a Niaxia, que foi quem criou os vampiros. Né? Todo vencedor desse Kejari pode fazer esse pedido para ela e o negócio só acontece a cada 100 anos. Sei lá, é bastante tempo assim, mas os vampiros vivem muito, né? E aí tem uma coisa aqui que os vampiros, eles têm filhos. Então você pode nascer realmente de um vampiro. A transformação em vampiro é muito difícil. Sabe? A maioria das pessoas, mais da metade das pessoas morrem em transformações. Então, por isso o pai dela nunca transformou ela em vampira. Ela é humana
E aí ela vai pedir pra Niaxia pra transformar ela em vampira. Transformá-la em vampira. E aí, beleza, ela entra nesse Kejari. Obviamente, ela é a mais fraca, porque ela é humana, mas ela sabe lutar, ela sabe, enfim, se defender também. Mas assim, alguns vampiros têm poderes, alguns vampiros têm mais do que além da força vampírica. E aí, no meio disso tudo, ela acaba tendo que se aliar ao Rain e a. Esqueci o nome da menina, que é a amiga dele. Ele é um vampiro muito forte e tal, e gato e não sei o quê. E aí, só que eles se odeiam, óbvio, porque ela odeia todos os vampiros. Ela quer se transformar em vampira, mas ela odeia todos os vampiros dos seres humanos, porque assim, os seres humanos ficam largados, sabe? Os vampiros vão lá, matam os seres humanos, bebem o sangue todo e vai embora. Existem lá os assentamentos humanos, que são onde os seres humanos vivem, mas ninguém tá muito dando bola pros seres humanos, sabe? Se eles são mortos, se eles não são. E ela faz essa. Ela defende os seres humanos. Então ela fica lá nesses assentamentos esperando os vampiros aparecerem, mata todo mundo. Ela é justiceira, entendeu? Era essa palavra que eu tava querendo encontrar. E aí, dentro desse Kejari, ela faz essa aliança com esse cara e essa amiga desse cara pra poder ganhar mesmo, porque chega um momento que é unido, né? Você vai mais longe, chega um momento que tem uma competição que você precisa estar em equipe mesmo, não dá pra ser sozinho. E aí eles vão e tal, e chega na parte final do Kejari, que aí até aqui eu acho que é ok falar, porque é de se imaginar que a protagonista vai chegar no final, né? Enfim. E aí, daqui pra frente, eu acho que tudo é muito spoiler. Mas eu acho que rola uma decisão ali que inviabiliza as coisas que acontecem no segundo livro. E aí, o segundo livro é ruim. Não tem jeito. Porque a partir do momento que essa decisão é feita, e aí eu não tô falando pra não dar spoiler, não tem como continuar, entendeu? Por mais que tenha ali um resgate, sabe? Uma coisa de um perdão e tal, não funcionou. Pra mim não funcionou. Eu não sei se é porque eu não sou uma leitora do Dark Romance, né? Realmente, nunca li nada disso, mas eu não sou uma grande fã disso. Aceito, gosto, na verdade, bastante do Enemies to Lovers e não sei o que lá, mas eu acho que tem limite. Pra mim, simplesmente tem limite. Não dá pro cara ser um escroto e depois a menina ficar com ele, entendeu? Pra mim, tem que ter um limite. Eu vou dar aqui um grandíssimo spoiler sobre Corte de Espinhos e Rosas. Então, se você ainda não leu e se você pretende ler, você pode parar esse vídeo aqui nesse momento e aí eu vou deixar aqui a minutagem de quando você pode voltar a assistir sem pegar nenhum spoiler. Vamos lá pro spoiler. Usando o exemplo de Tan e Feiri. Feira. Eu amo falar os nomes errados dos personagens, tá? Então, Tanli e Feiri. Ele é cuzão? Ele é, entendeu? Ele poderia ter contado as coisas pra ela, ele poderia ter sido transparente, ele poderia ter sido sincero, ele poderia ter sido melhor pessoa. Poderia ter. Isso assim, falando do primeiro livro mesmo. Porque ele deixa ela. Ele simplesmente tá em perigo, a corte tá em perigo, ele manda ela embora pra casa sem explicar porra nenhuma. Pronto, e acabou. Aí a garota volta, faz um acordo de merda, quase morre, se não é o divo do Riz. Ela ia ter ficado lá, morta, acabou. Enfim, então assim, eu acho que ele foi cuzão, mas ele não fez efetivamente uma coisa ruim pra ela. Ele não matou a família dela toda, ele não entregou ela pra Maranta, ele mesmo entregou ela pra Maranta, entendeu? Ele não fez isso. Agora, no caso desse divo, desse outro livro que eu tô falando, o Rain, ele foi muito ruim, cara. Pra mim não dá. Era um tipo de coisa que não dava. Com o que ele fez, pra mim é não. E é isso. Aí foi extremamente decepcionante o segundo livro. Por isso, o romance é ruim e também porque ficou uma iminência da guerra, uma iminência, 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 iminência. E não rolava nunca essa porra dessa guerra. Me estressou. Então eu não gostei do segundo livro. Achei ruim. Ela é uma humana braba, luta pra caramba, uma personalidade nota 10, sabe?
Mas é isso. Eu senti que também faltou um pouco ela crescer mais, sabe? Faltou um crescimento da personagem ali. E é isso. Assim, eu tô criticando, mas deve ser difícil para caralho escrever guerra, batalha, sabe? Coisas assim, corpo a corpo, luta. Eu nem sei se eu vou colocar isso no meu livro, porque deve ser bem difícil. Vai ser eu e o chat GPT, assim, um olhando pra cara do outro. Para encerrar, mais uma duologia de Christine Sicarelli, que é Caçador Sem Coração, livro 1, e o livro 2, Bruxa Rebelde. Aqui já dou o grande spoiler de que segue a mesma coisa que o anterior. O primeiro livro é muito bom, o segundo livro é ruim por causa do romance. O primeiro livro vai contar a história da Rune Winters, que é ali uma bruxa que ninguém sabe que é bruxa, em um país que é proibido ser bruxa, né? Antes existia um governo de bruxas, elas tomaram um golpe e os seres humanos tomaram conta ali do governo e proibiram a bruxaria. Então todas as bruxas elas são presas e mortas. E a Rune também é uma grande justiceira que age ali salvando bruxas, ajudando bruxas a fugirem, tirando bruxas da cadeia mesmo. E ela é não, ninguém sabe a identidade dela, né, dessa justiceira, só que ela tem uma assinatura, porque as bruxas, quando elas fazem um feitiço, fica uma assinatura que, no caso dela, é da mariposa, é uma mariposa escarlate, e ela é conhecida como mariposa escarlate. E aí temos todo o governo tentando descobrir quem é a mariposa escarlate, porque ela atrapalha os negócios do governo, né, que proibiu ali a bruxaria. E aí, a nossa diva tem dois amigos, né? Um amigo homem e uma amiga mulher. E os dois são, assim, as pessoas que ajudam ela, que encobertam ela, coisa e tal. Ela tem muito dinheiro, porque a avó dela era rica, a avó dela era muito amiga das bruxas, era bruxa também, criou ela. E elas duas fizeram um acordo para que a Rune entregasse a própria avó para ela ficar em paz, entendeu? Porque até o início ela achava, até boa parte da adolescência ela achava que não era bruxa, porque ela não tinha demonstrado nenhum indício de magia. Depois que ela vai descobrir que ela é bruxa sim. E ela faz isso, entrega a própria avó, então ninguém desconfia muito dela. Todo mundo acha que ela super odeia as bruxas, porque, né, como ela teria entregado a própria avó se ela odeia bruxas. E aí ela vai tentar libertar uma bruxa específica da cadeia, que é uma bruxa que a avó dela mandou ela aprender com ela. E aí, para isso, ela vai precisar flertar ali com o Gideon Sharp, que é um caçador de bruxa. E ele é irmão mais velho do melhor amigo dela, que eu não lembro o nome, mas é alguma coisa Sharp também. E aí, beleza, eles dois vão ali, um flertar com o outro, porque ele acha que ela pode ter informação, ela acha que ele vai definitivamente ter informação, porque ele é capitão, né? E caçador. E aí ele começa a desconfiar que talvez ela seja bruxa. E aí eles vão nesse jogo, né? Primeiramente um namoro falso, em que os dois estão tentando se aproveitar um do outro. E aí depois, efetivamente, eles começam a descobrir verdades um sobre o outro. E aí, a partir daqui, passaria a ser muito spoiler, então eu paro aqui nessa parte. O livro 1 é muito bom porque é muito interessante, assim, esse mundo das bruxas, o que ela faz também para permanecer escondida, porque uma bruxa tem várias formas de se entregar, assim, entendeu? De ser pega. Tem várias. Para você fazer um feitiço, você precisa fazer algum corte em você, e aí esse corte fica marcado no corpo para sempre, a cicatriz, né, que são os estigmas. E aí, como ela faz para fazer as magias dela e não ficar com os estigmas no corpo? Então, são várias coisas que ela faz e que é interessante essa inteligência da personagem. Mas aí caímos na mesma coisa do livro anterior. Uma personagem muito boa, uma personagem. Essa também senti que tem um pouco de dificuldade de crescer, assim, amadurecer. Ela não que ela seja imatura, mas eu acho que o que acontece deveria fazer ela amadurecer mais. Tem um pseudo triângulo amoroso que eu particularmente odeio.
Mas não é por isso que eu classifico o segundo livro como ruim, é porque realmente faltou. Ai, não deu, entendeu? Tipo, não rolou. O que acontece ali no final do segundo livro é a mesma coisa lá da outra duologia que eu falei. Foi ruim, cara. Não dava pra entendeu? As coisas não conseguiriam retomar porque elas eram. Eles têm ali também são, assim como Rainha e Euraia, são ali sonhadores, eles acham que podem ter um mundo melhor, construir uma coisa melhor, mais justa para todos e todas e todes. Mas assim, pelo que aconteceu, não dava. Para mim, teria que ir para outro fim. E é isso, assim. Se eu tenho coisas que eu faria de diferente nesses livros, se os livros fossem meus, mas não são. E tem um monte de gente que gosta do jeito que eles são. Então eu tenho que fazer o quê? Recolher a minha insignificância, pronto, e acabou. Mas agora falando bem sério, eu não gosto de criticar muito os livros, porque eu fico sempre pensando, caraca, e se fosse alguém falando isso do livro meu? Eu acho que ia ficar mal, sabe? Eu ia ficar um pouco triste. Mas o que eu tenho tentado amadurecer em mim é que, assim, não é uma crítica à autora. Não é assim, ai, nossa, essa autora é péssima, não sei o quê. Não. É, cara, eu, particularmente, dadas as minhas vivências, experiências, gostos extremamente pessoais, não gostei tanto. Mas vai ter uma galera que vai gostar. É basicamente isso, para não também criar uma crítica como se fosse um ataque pessoal àquele autor ou àquela autora. Eu acho que não tem isso. Então, nos vemos no próximo e até. Tchau, tchau.